eletrônicas. Agora, análise de Fernão Lara Mesquita. Fernão, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Boa noite, público. Bom, a diferença do relatório do Ministério da Defesa e desse relatório do PL, como o nosso Mota demonstrou com a sua precisão cartesiana, né, tá na especificidade, né? O relatório dos militares apontava um bloqueio de toda uma área que precisaria ser investigada, ao qual lhe foi negado acesso, né? E dava outras possibilidades de insegurança das urnas. Esse relatório do PL, que vem de especialistas do ITA, que é uma instituição respeitabilíssima, né, aponta especificamente um problema aonde ele está, nas linhas em que ele se encontra, das programações das máquinas, etc. Né? Então, o que uma instituição de boa fé teria que fazer com uma coisa dessa? Está lá apontado qual é o problema, onde ele está, né, como que ele se configura na opinião desses técnicos, e caberia então ao TSE, se ele tem essa confiança na máquina, demonstrar para o eleitorado brasileiro que existe outra maneira de identificar essas máquinas que não seja esse número que se repete em 60% das urnas, né? Há um engano na avaliação dos técnicos do ITA que é este, assim, né? Que é possível sim identificar, que essa média que eles encontraram de votos estranha, né, entre as urnas auditáveis, que dão 52% contra 47% para o Bolsonaro, e as urnas não auditáveis que dão o sentido inverso, aproximadamente 52% e 47% para o Lula, né? Caberia demonstrar, é simplesmente assim que você dirime um tipo de dúvida desta seriedade e apontada com esse nível de precisão. Quer dizer, se esses técnicos estão a soldo do PL, tentando criar uma confusão, isso é aferível, concretamente aferível, né? E aí, todas as penas da lei, né, para eles. Se não é, então temos que tomar outro tipo de providência. Agora, o que não dá é aquela coisa, né? Puxar de novo o revólver e falar, perdeu o colega, perdeu o mané, né? Não, isso aí não é aceitável. Está perfeitamente identificado o problema, está apontado e identificado, são dois tipos de problema. Com esse detalhe, né? Por que se destacou essa questão da inviolabilidade do voto? Porque quando foi adotada a urna no Brasil, antes dela ser adotada, o Congresso já votou em 2009, né, que fosse acoplado uma impressora para produzir o voto material que serviria para aferir dúvidas, né? Essa lei do Congresso foi derrubada pelo Supremo Tribunal, né? Depois, em 2015, o Congresso aprovou de novo o acoplamento de uma urna, e a Dilma vetou, né? Esse veto foi derrubado pelo Congresso, que requer uma votação com quórum especial, né? E aí foi dada a desculpa de que não havia dinheiro para se acoplar a impressora a tempo para a eleição de 2018. E finalmente, em 2020, né, o Supremo Tribunal declarou a impressora inconstitucional com o argumento, e aqui eu estou falando entre aspas, especificamente foi isso: se uma impressora enguiçasse no momento da votação e o eleitor chamasse o mesário para ligar e desligar a máquina, como eles comprovaram aqui que aconteceu
em mais de 200 casos, pelo menos, em mais de 200 máquinas, pelo menos, né, um único voto seria conhecido. O que esse relatório do ITA está demonstrando é que não é um único voto que ficou conhecido nesses desligamentos e resetagem dessas máquinas. É tudo que tinha sido depositado nessa urna até então. Então, você pode ter conhecido ou ter visto o mesário violado, devassado o sigilo do voto, que serviu de pretexto para declarar inconstitucional a produção de um voto impresso como contraprova do voto eletrônico, né? Inconstitucional. Quer dizer, então, por isso esse pessoal está destacando esse ponto. Quer dizer, foi devassado pelo menos 200 urnas, onde de ou até o penúltimo voto, essa urna foi ligada e desligada, e todos os votos foram dados até aquele momento foram conhecidos pelos mesários. Então, não tem como escapar disso. Ele teria que responder, se ele quiser realmente dirimir a dúvida, ou então puxar o revólver de novo. E aí vou ver como o país aceita isso ou não.